Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 2. E eu quero ler com você um texto muito conhecido, Atos 2, a partir do verso 42 até o verso 47. Atos capítulo 2, dos versos 42 a 47. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar. Nosso Deus, Tua palavra é lida, está diante de nós, e eu venho rogar nessa hora, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender a palavra que o Senhor tem ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ilumine e nos conduza, ó Deus, a caminhar um pouco mais no crescimento, na edificação, no entendimento, e, ó Deus, principalmente na resposta consciente, amorosa, grata, uma resposta, ó Deus, que de fato compreende o Teu chamado, a Tua palavra, e, ó Deus, que nos faz dia a dia ser mais santos e livres da influência desse nosso mundo. Ajuda a Tua igreja nessa hora. Deus, nos ensina, apesar do pregador, que o Senhor nos ajude. Para a glória do Teu nome é que oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, semana passada, no culto noturno, nós estivemos juntos aqui, sendo trabalhados sobre a unidade da igreja, e o tema daquela palavra era um desafio entre muitos desafios. E a gente pôde ver aquela questão de como vivenciar a unidade da igreja é, de fato, um grande salto que nós temos que dar, ou uma montanha que nós subimos no dia a dia da nossa caminhada da igreja, e algo que a gente não tem como evitar, algo que nós não temos como dizer, não, isso não é para agora. E nós entendemos isso à luz de alguns pontos. O primeiro deles era a própria oração de Jesus, João capítulo 17, a oração sacerdotal do nosso Senhor, e Jesus pedindo a Deus Pai, clamando a Deus Pai que Ele operacionalizasse na vida da sua igreja, na vida dos seus discípulos. Jesus dizia, eu não rogo somente por esses, mas por aqueles que vierem, que o Senhor me der. Ou seja, para uma igreja em todo o tempo o Senhor rogava que a igreja fosse una, fosse uma igreja em unidade. E ele nos dá, então, algumas questões naquele texto, João 17, de 20 a 26, que nós trabalhamos. A primeira delas era, de fato, que é um desafio entre muitos desafios que nós temos como igreja. Porém, nós não abrimos mão desse. Era um desafio por conta do padrão extremo de grandeza que é o padrão da Trindade. E nós podemos observar aqui, irmãos, que assim como a Trindade bendita, ela desenvolve e se espelha uns nos outros e espelha para nós, reflete para nós essa unidade, assim deve ser o padrão que a igreja deve buscar. Não quer dizer que nós conseguimos ou nos equiparamos, porém, o padrão jamais é abaixado. Nós vimos a questão do chamado unidade pericorética, ou movimento pericorético, a interpessoalidade da Trindade. E lembramos de texto
que muitas vezes foram desafiantes e foram textos, palavras, que levaram Jesus a ser condenado pelos judeus. Quando Jesus fazia os seus milagres, a maioria das pessoas que estavam próximas se maravilhavam, queriam colocar Jesus como rei, mas quando Jesus soltava palavras ou frases do tipo, eu e o Pai somos um, as pessoas pegavam em paus e pedras para tratar o nosso Senhor com a sua valentia, com a sua arrogância religiosa. Quando Jesus trazia textos como quem me vê a mim, vê o Pai, ele estava mostrando que nas suas ações, na sua personalidade, ele não apenas estava ali em pessoa sozinho, mas ele representava absolutamente a ordem trinitária. Então, quem queria ter uma experiência muito mais aprofundada, entre aspas, daquela forma assim, não, nós queremos ser mais espirituais, Jesus estava dizendo, olha, quem me vê a mim, vê o meu Pai. Eu e o Pai somos um. Mais ainda, um pouco antes, Jesus ora dizendo, eu vou enviar um outro Consolador e ele vai fazer a obra que eu faço no meio de vocês. Paulo escrevendo depois aos Colossenses, capítulo 2, verso 9, por exemplo, a gente tem um texto lindíssimo, e nesse versículo ele diz, porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. E esse movimento, então, com esse nome, que soa um tanto estranho para nós, afinal é uma palavra que vem de outro idioma, esse movimento pericorético, ele é um modelo para a igreja. Por quê? Porque a igreja, na sua unidade, ela vai então apresentando a questão de que ela reflete a Trindade bendita nas suas relações. E um ministério da igreja reflete a identidade da igreja. Eu, como membro da igreja, eu não tenho a liberdade de dizer, olha para mim, eu sou um crente e do meu jeito, isolado, eu vivo a minha fé. Ao contrário, eu sou um crente que pertence à igreja do Senhor, logo, tudo que eu faço deve refletir a igreja. Eu represento a igreja e a igreja também me representa. Os grupos dentro da igreja devem representar e evidenciar a igreja. E a igreja em si deve evidenciar a comunhão, a unidade, o relacionamento que existe na Trindade bendita. Mas nós vimos também, irmãos, que a unidade da igreja é um desafio porque ela tem um objetivo muito claro. E na oração Jesus diz assim, Senhor, Pai, para que o mundo creia que eu fui enviado. Para que o mundo veja que não é apenas uma questão de fazer alguma coisa sem uma finalidade. A unidade da igreja é para que o mundo possa, de fato, crer e ter certeza de que Jesus veio em figura humana, 100% homem, 100% Deus. E o mundo crê a partir da unidade da igreja. O mundo crê a partir do momento em que a igreja se mostra unida debaixo de algumas questões. E hoje, a gente quer continuar esse tema, porque a gente falou sobre unidade. Mas eu não sei se você para e se pergunta, às vezes, coisas um pouco mais simples. E a pergunta que eu gostaria de trazer para nós nessa noite é, como nós obtemos unidade? Como, de fato, nós saímos dessa condição de uma família isolada que chega na igreja, não conhece ninguém e vai sendo agora inserida e de fato começa a ter um entendimento e se torna una com o restante da igreja. Como alguém passando aqui fora, de repente é atraído por alguma questão e ao entrar o Senhor toca na sua vida e a partir de então ela começa a desenvolver essa questão de ser uma unidade. Existe uma alegoria que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre isso. Alguns pregadores usam, creio que muitos conhecem, mas eu gostaria de compartilhar com você um aspecto, ou pelo menos uma visão daquilo que estamos falando aqui. Imagine os irmãos que você tem um saco de batatas.
todas são batatas, não é verdade? Todas vieram da mesma origem. Mas se você tira uma batata daquele meio ali e de repente você grava na sua mente o formato dela, se é mais lisinha ou se é mais furadinha, se está com a cor mais amareladinha ou uma cor um pouco mais escura, você sabe. E pega uma outra, coloca as duas, uma lado a outra, e você pode comparar, ver tamanho, ver a situação de uma ser diferente da outra no sentido visual. Um saco de batatas, muitas batatas ali, mas não formam uma unidade. Estão aproximadas, estão até de certa forma unidas por uma questão de contingência, todas dentro de um saco, mas cada uma pode ser identificada. E você leva para sua casa. E ali você descasca essas batatas, lava cada uma delas e tudo, mas cada uma delas ainda pode ser identificada e isolada. Pode até ser mudada nas suas propriedades químicas se você submeter a um determinado tipo de tratamento. Mas vamos supor que você agora começa a cozinhar essas batatas. E dentro de uma panela, cozidas, começam agora a estar mais sensíveis, menos endurecidas, até o ponto em que você agora consegue mexer aquela mistura que está ali e, embora fossem as mesmas batatas que originalmente nós pegamos naquele saco, agora você não tem mais como separar uma e dizer, essa é aquela que eu vi lá atrás, que tinha esse formato, que tinha aquele jeito. Irmãos, esse exemplo, embora possua algumas dificuldades, mas ele traz, num certo aspecto, a ideia daquilo que muitas vezes nós falamos como unidade da igreja. A unidade em si não significa que nós nos tornamos, irmãos, um purê em que a gente não vê mais a identidade de uma pessoa ou da outra e se perca no meio daquela mistura. Por isso eu falei das dificuldades do exemplo. Mas a unidade da igreja tem a ver, queridos irmãos, que de fato nós somos um corpo. E um corpo que de fato glorifica o Senhor. A igreja é chamada de o corpo glorioso de Cristo, no livro aos Efésios. A igreja é comparada a um corpo na escrita aos Coríntios. E quando um membro do corpo sofre, o corpo sofre com esse membro. Quando um membro do corpo está realizando uma tarefa, o corpo está realizando essa tarefa. Quando uma parte desse corpo, ainda que seja a mão ali a escrever, há uma questão de que o cérebro está dando os comandos, toda uma interligação entre neurônios, há de fato um movimento totalmente corporal para que aquela tarefa seja conduzida e efetuada. Assim, queridos irmãos, a gente quer se perguntar, então, como nós vamos, então, agindo e vivenciando e experimentando essa unidade? Porque há ainda mais uma questão que eu preciso falar com você antes de nós entrarmos na questão mais prática. A igreja, ela recebe unidade do Senhor. A igreja não é capaz, por sozinha, fazer com que haja unidade. O máximo que ela consegue é ajuntamento. Mas eu não consigo produzir unidade com meu irmão. Isso vem do Senhor. E vem quando nós somos salvos. Quando nós somos colocados no corpo de Cristo. Quando nós somos inseridos no corpo de Cristo. Como Romanos 11 vai nos ensinar. Quando você ouve aquela palavra, vocês que não eram povo, agora são povo do Senhor. Isso é obra de Deus. Daí, querido irmão, não pode existir unidade numa questão humana, porque só quem é salvo, só quem de fato experimenta Cristo, vai desenvolver essa questão como corpo de Jesus. E isso é algo, irmão, irmã, fantástico. Porque quando há unidade verdadeira, como nós lemos no Salmo 133, no início desse culto, ali o Senhor ordena a sua bênção. É muito mais do que aquela questão de dizer, tem 2 ou 3 reunidos, Deus está na área. Não é assim, não. Quando 2 ou 3 estão de fato unidos no Senhor,
ali o Senhor está. Mas veja que nós já assumimos uma questão de que se há quantidade, então pronto, Deus está ali. E não é assim. Aquele texto de Mateus, num contexto de perseguição, o Senhor Jesus está dizendo, olha, se de fato tem 2 ou 3 e esses estão confessando o meu nome, ali eu estou no meio dele. Veja que o patamar é outro, a questão é outra, a sublimidade é outra, a grandeza é outra. E isso, irmãos, traz para nós esse sentido, de que quando nós estamos aqui reunidos, se nós temos de fato a consciência do que está acontecendo aqui, nós vamos de fato tratar com seriedade e com a grandeza o culto ao Senhor. Mas se nós não temos esse conhecimento, se nós não temos essa visão de Jesus, se Jesus não ocupa no nosso coração de fato o lugar de primazia, o lugar de honra, o trono da nossa vida, nós vamos tratar o culto e vamos tratar o irmão do lado como alguém que está aqui, mas alguém que não está unido a mim. Alguém que quando eu saio, eu não me preocupo mais, eu não tenho interesse mais. E essa é uma questão muito séria que a gente precisa pensar. Como então, irmãos, entendendo que a unidade vem do Senhor, nós vamos sendo fortalecidos, moldados por Jesus, para que isso de fato alcance o objetivo que o Senhor tem para nós. Queria que você olhasse para o seu texto, porque esse momento em que essa narrativa está sendo escrita, é um momento que acontece pouco tempo depois que Jesus é assunto aos céus. Se você olhar para o primeiro capítulo de Atos, você vai ver que ainda está sendo narrado aquele período pós-ressurreição de Jesus. Jesus ainda está ali e está agora se despedindo dos seus discípulos, orientando a que eles permanecessem juntos até que fosse enviado o Espírito Santo. E Atos capítulo 1, você vai ler Jesus falando com os seus discípulos, olha, permanecei juntos, até que seja então enviado, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo, e Jesus mostra o porquê da igreja ser cheia do Espírito Santo. Não é uma demonstração apenas de poder ou fatos sobrenaturais, mas há um objetivo muito claro. Atos 1:8 diz assim, vocês serão minhas testemunhas, por conta do enchimento do Espírito, da capacitação do Espírito, vocês agora vão sair e pregar o Evangelho, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, toda a Samaria e até os confins da terra, e isso é algo que acontece concomitantemente, ou seja, não é uma questão de predileção, primeiro por Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria, depois os confins da terra, ao contrário, vocês farão isso na sua igreja local, mas também na congregação, mas também se envolvendo com missões, em todo lugar, ali é o seu campo de evangelização e missão. Assim, aquele povo então se ajunta e eles vão para um lugar que era o cenáculo, o lugar onde eles estiveram antes com Cristo, e ali dias e dias orando ao Senhor. Entre a ressurreição de Cristo, irmãos, até o dia de Pentecoste, acontece um intervalo de alguns dias, e eles estão unidos, eles estão confiantes na promessa, eles estão obedientes ao chamado de Cristo, eles estão orando como o Senhor mandou que eles fizessem. O que acontece em Atos, capítulo de número 2, é a narrativa então da descida do Espírito sobre aqueles primeiros irmãos. O Espírito Santo desce, irmãos, capacita aqueles cerca de 120 que estão unidos naquele cenáculo. Homens e mulheres são capacitados a anunciarem as grandezas de Deus. E o que acontece então é um grande fenômeno, porque o texto diz que um som como de um vento muito forte, e há uma visão como chamas de fogo descendo sobre aquele lugar e sobre aquelas cabeças, e eles passam então a falar em outros idiomas, pregando o evangelho para todos aqueles representantes de outras nações que estavam em Jerusalém naquele momento. E se você olhar no seu texto, você vai ver que aquelas pessoas de outros lugares, eles perguntam, mostrando essa realidade,
como nós, que somos de tantas outras nações, podemos ouvir no nosso idioma, na nossa língua materna, eles anunciando essas coisas. E assim, irmãos, naquele dia, 3.000 pessoas se juntam à igreja do Senhor. De 120 para mais de 3.000 naquele momento, depois da pregação de Pedro. E você vai ver então depois como esses que se converteram agora, inseridos na igreja de Jesus, como eles são trabalhados nessa questão de serem de serem unidos, de estarem realmente caminhando. Olhe para o seu texto. A primeira questão que nós vamos ver, querido irmão, como somos fortalecidos em unidade, como somos moldados por Jesus nessa perspectiva, está então na perseverança doutrinária e na comunhão. Você vai ver isso aí nos versos 42, 43 e 46 do seu texto. O texto mostra, irmãos, que perseverar é diferente de você ter apenas um contato superficial. Você perseverar em alguma coisa traz a ideia de insistência. Traz a ideia de que ontem eu fiz um pouco, mas hoje eu volto e trabalho um pouco mais naquilo e avanço mais e vou adentrando e as coisas vão ficando mais densas. Mas a questão é, eu não desanimo numa primeira dificuldade, eu não paro num primeiro entendimento e eu jamais vou ter aquela noção do tipo, já sei todas as coisas e não preciso avançar mais. Agora veja, aonde está a perseverança, querido irmão? Está em cada dia ser educado, ensinado, está debaixo de uma didática que Deus fornece para aqueles crentes. A doutrina era de quem que está escrito aí na sua Bíblia? Dos apóstolos. Não era uma doutrina em que cada um vai dizer, olha, o Espírito Santo falou comigo dessa forma e isso é minha doutrina. A doutrina não é uma questão em que um vai dizer, olha, eu era mestre do judaísmo, já tenho todo o entendimento das primeiras palavras, eu estudei com o rabino fulano de tal, então eu já sei como eu vou caminhar. Irmãos, percebam que perseverar tem a ver com eu, o meu irmão, a minha irmã, nós juntos investigarmos e caminharmos cada vez mais buscando o entendimento das coisas. E perceba, querido irmão, querida irmã, que isso tem a ver de fato com esforço, tem a ver com uma questão de submissão, tem a ver, meu irmão, minha irmã, com uma questão de dizer, ainda que eu tenha muito conhecimento, ainda que eu saiba muitas questões, eu vou de fato me humilhar, me colocar com submissão e vou ouvir de Deus aquilo que Ele tem para mim. Queridos, observe para esses nossos dias o quanto é complicado as pessoas ouvirem e se submeterem à palavra de Deus. Muitos e muitos e muitos querem uma palavra particular de Deus. Querem um evangelho que atenda à sua particularidade, à sua necessidade. Muitas vezes os crentes têm sentado nos bancos das igrejas e eles estão prontos, sedentos, mas no seu coração está qual é a parte em que vai ser falado aquilo que eu necessito. A minha perspectiva de necessidade. Quando alguém está num período do culto, seja num momento de oferta, ou seja num momento de intercessão, talvez isso não seja interessante para mim pelo momento que eu estou vivendo. E nós então nos distanciamos de perseverar naquilo que é o ensino, doutrina, submissão. Eu não sei se você, como um bom presbiteriano, presbiteriana, já passou para dar uma consultada nos nossos símbolos de fé. Nós não temos a Bíblia, irmãos, de uma forma em que cada um lê de um jeito, cada um fala daquilo que acha,
Mas a nossa doutrina, ela vem trabalhada pela doutrina de que a Escritura é a autoridade máxima e a cada dia mais fortalecida, a nossa regra de fé e prática, mas a Bíblia é exposta através dos nossos símbolos confessionais. Uma confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, e o catecismo maior e o breve catecismo, que estão, irmãos, acessíveis a qualquer um, basta a gente dar um Google ali no site da nossa denominação, da nossa igreja, e essas coisas estão ali. Mas perceba, às vezes a gente olha para alguma pergunta do catecismo e a gente pensa, não, isso aqui é igual a tal denominação cristã. Então eu não quero me equiparar àquilo ali. Ah, isso aqui é muito árido. Eu não percebo o Espírito Santo quando eu estou lendo. E com isso, irmãos, nós vamos nos afastando de uma teologia sólida, de uma vivência mais coerente, mais densa, mais pesada, e nós vamos começando a adentrar num caminho cada vez mais próximo de misticismo, aonde o nosso referencial de bênção é aquilo que me arrepia, é aquilo que me emociona, é aquilo que talvez me dá um susto. Mas aqueles irmãos do passado, eles perseveravam na doutrina, mas tem algo mais além da doutrina, eles perseveravam também na intimidade, no zelo uns pelos outros, na chamada comunhão. Veja, a expressão comunhão que você tem no seu texto está aí ligada pelo partir do pão. E o que é o partir do pão, irmãos? Não é uma questão apenas de dividirem alguma coisa, mas o partir do pão é repetir o que acontece naquela noite em que Jesus foi traído. Eles celebravam a ceia como um sentido de fato que aquilo ali os unia, porque eles entendiam no seu coração que era o anúncio da morte e da ressurreição do Senhor. Irmãos, a ceia, a Eucaristia, o momento das ações de graças, Eucaristia quer dizer isso. Irmãos, veja que essas duas situações estão ligadas aí no mesmo texto. Ao mesmo tempo em que eles perseveram na doutrina, eles perseveram no partir do pão. Ao mesmo tempo em que eles investigam e são edificados, eles também perseveram em um cuidar do outro. Porque se você observar em tudo isso aí, há uma ligação, uma conexão que é a oração. Eu oro, aprendo, eu oro, celebro a ceia do Senhor, eu estou em comunhão com meu irmão, eu oro pelas necessidades, eu oro agradecendo ao Senhor o que Ele tem feito na minha vida, na vida do meu irmão, oramos uns pelos outros, abençoando e sendo abençoados. Sinal de que a unidade vai aumentando. E o verso 43 ainda tem uma palavra, querido irmão, que talvez seja uma das questões que nós perdemos nessa nossa atualidade. Havia em cada alma temor. Meus irmãos, nós vivemos tempos em que as pessoas contam piadas com o nome do nosso Senhor. As pessoas hoje em dia chamam o nome do nosso Senhor por qualquer motivo, quebrando um dos mandamentos, tomando o nome do nosso Deus em vão. As pessoas, irmãos, hoje em dia, elas colocam a palavra e o nome do Senhor pelas coisas mais banais. E o que acontece é que muitas vezes, na hora de expressarmos de fato o nosso respeito, a nossa submissão, a questão de... como o texto do profeta Abacuque, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, nós deixamos isso lá em Abacuque, há mais de 2000 anos atrás, deixamos esquecido, porque hoje é um tempo em que tudo é light, tudo é tranquilo. Afinal de contas, a brodagem está presente. Mas a questão de haver temor, irmãos, é eu perceber que o meu irmão, ele pode estar num momento de extrema alegria, ou ele pode estar num momento de muita dificuldade, mas o que está nos unindo ali é o Espírito Santo do Senhor que opera em mim e opera nele. E isso precisa trazer ao meu coração que eu estou mexendo com Deus quando eu estou tratando com outro irmão.
Eu não estou brincando com alguém. Não é uma questão apenas do que eu vejo, mas o Senhor está presente nessa relação. E o que nós vemos, irmãos, são igrejas e mais igrejas que tratam o Senhor como seu servinho, que tratam o nosso Senhor com despeito, que tratam aquele que morreu numa cruz como se fosse um qualquer. Em cada alma havia temor, e por conta disso, se você está com a sua Bíblia aberta, por conta do temor, por conta de doutrina, por conta de comunhão, o verso 43 diz assim: muitos prodígios, muitas manifestações sobrenaturais, muitos sinais. O que é um sinal? É algo que acontece e aponta para uma outra coisa. Se você é alguém que lida com o trânsito, você está andando numa rua, de repente uma lâmpada vermelha acende na sua frente. Aquela lâmpada tem o poder de mexer com você. Aquela lâmpada te mostra que é hora de parar. Como a verde te mostra que é hora de avançar. São sinais. Aqui, irmãos, no texto, em havendo temor, havendo doutrina, havendo comunhão, Deus realizava muitos feitos através da vida dos apóstolos. Mas esses sinais não apontavam para a grandeza dos apóstolos. Esses sinais apontavam para Deus, que Deus estava no meio deles. Às vezes, irmãos, a gente lança um pedido de oração no grupo de WhatsApp da igreja. Deus realiza ali um sinal. Vocês precisam orar. Através das orações de vocês vai haver edificação, vai haver companheirismo, vai haver comunhão. Às vezes Deus cura alguém, irmãos, usando um médico, usando um remédio, e isso também é obra de Deus. Mas quantas vezes a gente diz, fulano melhorou, mas a gente não glorifica, a gente não entende o sinal apontando para o céu. A gente acha que tomou uma aspirina e está tudo certo. O texto continua, queridos. Como somos fortalecidos em unidade, como somos moldados por Jesus para ser uma igreja una. Veja que, além do estudo juntos, além da submissão ao ensino, à doutrina, à comunhão, além do temor pela presença de Deus, o que a gente vai ver nos versos 44, 45 e 47 é que existia entre eles ajuntamento e compartilhamento. Ajuntamento mostra que eles estavam sempre se encontrando. Eles estavam sempre, irmãos, se fortalecendo, se comunicando. E isso debaixo do temor que nós vimos acima. Conversas intencionais em ajuda e edificação mútua. Havia tempo dedicado para perguntar para uma pessoa: como está a sua vida? Você tem crescido em Jesus? Você tem andado de fato e o Senhor tem te alimentado na sua caminhada? Você, querido amigo, querido irmão, querida irmã, você criança, você jovem, você tem realmente entendido Jesus andando ao teu lado, te fortalecendo, te ajudando? Você tem passado por dificuldades? Então vamos assentar juntos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que transforme essa situação. O texto diz, irmãos, que havia um ajuntamento no templo. O templo onde Jesus, meses antes, estava ensinando e educando pessoas. Mas também o templo que estava carregado daqueles que crucificaram a Jesus, pediram a sua morte. Aquele grupo
que antes 120, depois mais de 3.000, eles iam para aquele templo, eles encontravam as pessoas que ainda não eram convertidas, que estavam ainda ligadas ao judaísmo, e naquele lugar eles ouviam também as mensagens, mas eles compartilhavam: olha, esse texto da Torá, esse texto dos ensinos, dos escritos, dos profetas, esse texto se referia a Jesus, aquele mesmo que dias atrás foi crucificado. Meus irmãos, eles aprendiam a ler aquilo que estava sendo colocado ali e falar sobre Cristo. E nós, nos nossos dias, irmãos, perdemos a noção de fazer conexões do que acontece no nosso tempo e que o Senhor pode trabalhar nesse tempo. Muitas vezes, irmãos, observamos uma igreja estéril, que não faz uma conexão entre o momento que nós atravessamos e a vinda do nosso Senhor, que vai cada vez mais se tornando breve. Nós não fazemos conexões, irmãos, entre a pobreza que assola a nossa nação em muitos sentidos, a desonestidade de políticos, de líderes. Nós não fazemos associações ou conexões entre o que tem acontecido e a palavra do nosso Deus. Porque numa mentalidade padrão evangélica, quando as pessoas estão trabalhando, aqui é trabalho, aqui Deus não entra. Quando elas estão jogando bola, agora é esporte, aqui Jesus não vem. Quando elas estão no seu passeio, na sua viagem, olha, Jesus ficou lá na igreja, mas agora sou eu e a minha família. Ele não tem nada a ver com isso. Nós vamos criando, irmãos, uma dicotomia, as coisas vão sendo separadas. Jesus não entra no meu comércio. Jesus não participa da hora que eu voto. Jesus não participa do momento em que eu estou discutindo alguma questão da minha nação. Porque afinal ele era judeu. Tem gente que faz até esse tipo de conexão, né? Mas o fato é, querido irmão, que aqueles irmãos lá de trás, eles não eram um grupo pequeno. Alguns hoje argumentam: a igreja é grande, eu não conheço ninguém. Eu sou alguém que tem dificuldade, irmãos, de guardar nomes, de guardar fisionomias. Mas isso não me dá o direito de eu relaxar e dizer assim: eu não preciso avançar nisso, ao contrário. Eu preciso me esforçar, eu preciso de algum jeito fazer algum tipo de exercício, né? Nem que seja mnemônico, alguma coisa para que eu possa me aproximar do irmão, da irmã. Ali eram mais de 3.000. E esses 3.000 dia a dia iam ao templo. Eles faziam suas orações. Eles conversavam uns com os outros. Eles estavam ali, irmãos, testemunhando. E eles não estavam testemunhando num ambiente que fosse muito favorável. Havia hostilidade ao Evangelho, porque o Evangelho estava chegando. Mas há mais uma questão, irmãos. Compartilhamento. Olhe para o texto, porque o final do verso 45 mostra a condicionante para que eles agissem de uma forma generosa uns para com os outros. A questão é se havia necessidade, se havia, irmãos, naquele momento, em alguma situação de alguém precisando, a questão é: vamos ajudar. Se há necessidade de comida, em tempos de exploração romana, em tempos em que, por conta de serem escravizados pelo Império Romano, então eles trabalhavam muito, ganhavam pouco, eles comiam dentro das suas posses, mas havia muitos que passavam sim por dificuldades, por limitações. Então, se há falta de comida, vamos ajudar. Se havia exigência abusiva de trabalho e de impostos, e de fato eles tinham que pagar altos impostos ao Império Romano, então se há um enfermo numa casa e não tem dinheiro para que haja cuidados, para levar até alguém que pudesse oferecer algum tipo de remédio, algum tipo de medicamento, ainda que fosse uma medicina bastante rudimentar. Se há um enfermo e ele não tem condição de trabalhar para ajudar na sua casa, ele não tem condição de oferecer sustento aos seus familiares,
vamos ajudar. Se há viúvas nessa casa e numa sociedade onde a mulher era extremamente colocada de lado, colocada em subserviência, então se há viúvas e elas não têm dentro do seu lar como colocar alimento, como se vestir, como ter um cuidado, então vamos ajudar. Se há idosos sem condição de produtividade para aquela sociedade, vamos ajudar. Havendo necessidade, eles chegavam ao ponto, irmãos, de venderem suas propriedades, repartir aquilo dentro da igreja, para que não houvesse necessitados naquele povo. E mais uma questão, eles não vendiam as propriedades que sobravam. Na realidade, eles vendiam as propriedades que eles tinham, porque era muito pouco, e tudo era do império. Então não é uma questão em que, estando abastados, agora eu posso dar uma parte. Você vai ver isso depois, com um homem chamado Barnabé, que nem era dali, ele vem de uma outra região. Mas naquele momento, dentro de Jerusalém, numa sociedade explorada, o que acontecia é, eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho eu posso dividir com alguém. E aqui, irmãos, cabe uma questão que é linda. Os pobres sempre têm mais facilidade em abrir mão, porque eles já têm pouco. E essa frase é maravilhosa, onde come um, come dois. As mães aqui sabem melhor do que nós isso. Dividir, compartilhar, ajudar. E aqui, irmãos, não vai nenhuma crítica a ser rico, alguma coisa assim, ao contrário. Mas a grande questão é que, às vezes, quando a gente se insere num contexto de simplicidade, a gente tem mais facilidade com a generosidade. Havia necessidade, havia compartilhamento. Mesmo com pouco, mesmo sendo subjugado, o mais importante era que eu tivesse a tranquilidade. Talvez eu não vá comer no McDonald's nessa noite, mas eu vou no cachorro-quente da esquina e um irmão vai poder comer comigo ali. A gente vai poder dividir. Queridos irmãos, chegamos ao terceiro ponto dessa palavra. E aqui nós vamos ligar com o sermão de semana passada, em definitivo. Meus irmãos, quando nós entendemos que a unidade da igreja já foi dada pelo Senhor, assim como quando você é salvo, você não tem nenhum tipo de marca no seu corpo, alguma coisa assim, que te modifique das pessoas. O que acontece é no seu coração, na sua mente, no seu modo de agir. A vida em unidade da igreja também não é alguma coisa que venha escrita, delineada, alguma coisa assim muito visível. Na realidade, ela vai se tornando visível à medida que nós vamos vivenciando. Mas o interessante, irmãos, é que o último ponto dessa palavra tem a ver não mais com a própria igreja em si, mas com os de fora. Como a oração de Jesus era para que os seus discípulos vivessem em unidade, mas para que o mundo viesse a crer, o verso 47 desse texto que você está lendo, ele vai mostrar, irmãos, de fato que aqueles irmãos lá do passado, da igreja primitiva, eles não estavam talvez todos presentes naquela hora em que Jesus orava, mas perceba que a oração de Jesus é cumprida no meio desse pessoal. O que Jesus orou antes, aquela igreja, a primeira igreja lá em Israel, já vivenciava. O texto, querido irmão, vai mostrando para nós algo muito, muito especial. O que acontecia então é que num ambiente onde um cuidava do outro, num ambiente onde um ajudava o outro, aprendendo da doutrina, num ambiente onde eles partiam o pão de casa em casa, eles perseveravam nas orações, havia temor, o verso 47, nesse lugar havia louvor a Deus. Nesse lugar, queridos irmãos, havia uma questão de que o povo, não mais a questão de dentro da igreja, mas o povo de fora, os judeus, aqueles que viam esse tipo de vida, esse tipo de comunidade, esse tipo de comunhão, de koinonia, eles se simpatizavam com esse grupo. Que grupo é esse
que um vai cuidando do outro. E mais ainda, irmãos, Deus ia operando de tal forma que lhes acrescentava salvos e mais salvos. O ponto que eu quero trabalhar com você é que a gente vai percebendo e sendo moldado por Jesus na atmosfera de comunhão, de unidade, com o olhar para a sociedade. Quando a gente trata bem um ao outro aqui, para que lá fora isso possa repercutir. Para que na minha vivência em sociedade, de alguma maneira isso possa repercutir e para que, de fato, a igreja viva em confiança de que é Deus que vai moldando a igreja e inserindo novos irmãos à comunhão. Isso, em outras palavras, querido, querida, é um círculo virtuoso e não vicioso. Deus nos insere dentro de um grupo que nós temos comunhão. Nós começamos a vivenciar a unidade desse grupo. E isso vai fazendo com que dia a dia, sendo cuidados e cuidando, Deus vai inserindo outras pessoas que também vão aprendendo, sendo trabalhadas. E Deus vai trazendo outros, e aqueles que entraram por último, eles vão ajudando, vão crescendo, vão se fortalecendo. E isso vai, irmãos, dia a dia se multiplicando. E a igreja vai avançando, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos mostra isso de uma maneira belíssima, mas mostra também de uma maneira duríssima. Porque a igreja do Senhor unida em Jerusalém, ela não pôde vivenciar aquela questão que a gente às vezes gosta. Temos o nosso grupinho aqui, todo mundo é legal, todo mundo é joia, todo mundo se ama. Para que a gente vai buscar mais gente? Ah, nós temos o nosso grupo aqui, a gente já dá conta daquilo que a gente tem que fazer, será que a gente precisa ir buscar mais? Nós não temos nem espaço para caber mais pessoas e coisas assim vão sendo levantadas. Mas naquele grupo lá de Jerusalém, um pouco depois, aquele grupo vivencia a primeira perseguição. E por conta disso eles são espalhados. Atos 4 vai mostrar isso, Atos 3 também. E por conta de perseguição, o evangelho chega em Samaria, com Filipe e alguns outros. Passa mais um tempo e aquela turma não consegue voltar para Jerusalém. Eles agora já estão espalhados. E a Judéia vai conhecendo o evangelho em meio a dificuldades, a própria perseguição, as lutas, mas também aquele coração que eles têm, mesmo diante de lutas, eu estou nesse lugar para fazer a diferença. E é interessante que lá em Atos 10, Atos 11, o evangelho espalha ainda mais. E Pedro vai ter uma experiência muito bonita com um grupo de gentios. Lá em Atos 13, é levantado alguém no meio da igreja, uma igreja que tinha muitos mestres, muitos líderes, e aquele povo jejuando e orando, o Espírito então chama, separa para mim Paulo e Barnabé. O Paulo, que era o perseguidor, agora vai ser um missionário. E a igreja, no meio de dor, no meio de perseguição, agora ela lança a sua primeira viagem missionária. E assim, irmãos, quando o livro de Atos vai terminando, aquele grupo que começa lá atrás, em Jerusalém, tem um homem lá em Roma pregando o evangelho. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins estão sendo atingidos pelo evangelho. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas a carta de Paulo aos Filipenses é a carta de um homem que tinha todas as credenciais judaicas,
escrevendo para uma igreja que está na Europa, do Oriente Médio para a Europa. A carta aos Romanos, ele diz que o desejo dele era chegar até a Espanha. São detalhes dentro dos livros. Nas cartas ele fala dos irmãos, por exemplo, de Corinto, separarem as ofertas que ele vai passar, ou alguém vai passar lá para pegar, para levar para os pobres de Jerusalém. Porque aquele povo, os crentes daquele tempo, entendia de fato que eram um só em Jesus. Perceba hoje, quando levantamos ofertas para falar de missões, o quanto nosso bolso grita. Você vai mandar oferta para um povo que você nem conhece? Perceba, irmãos, quando chamamos a atenção da igreja para doar cestas básicas, agora já não é mais para quem está longe, mas para muitos que estão perto, que estão carentes, passando por momentos duros. E o bolso fala assim: você já tem tão pouco. Será que você vai entrar nessa? Vai faltar para você, hein? Perceba, irmãos, quando somos chamados a orar uns pelos outros. Você ora lá da sua casa. Mexe com isso não. Vai hoje não. O Deus que está lá é o mesmo que está aqui. Olha como é que você é espiritual. Você é ó. Tal grupo vai fazer um trabalho assim, assim na igreja. Ei, você é bobo. E é dia de churrasco. Não vou nada. Qual é o seu nível, irmão, irmã, de entendimento das coisas de Deus? Porque se eu perseverar na doutrina dos apóstolos, se eu entender a comunhão que eu tenho com meu irmão, se de fato eu tiver temor de Deus no meu coração, se eu participar dos ajuntamentos, se eu ajudar os irmãos e irmãs que estão com um pouco mais de dificuldade, e se eu entender que Deus vai dando crescimento, graça e muitas coisas à medida que isso vai acontecendo, eu vou poder olhar de fato no olho de uma outra pessoa e vou poder dizer: esse é meu irmão, essa é minha irmã. Como nós nos olhamos? Como nós nos olhamos? Nesses dias em que a pessoa diz: olha, isso não é importante. Você pode ter sua fé particular, o seu Deus particular. Você pode moldar o Jesus do jeito que você quiser. A palavra do Senhor nos chama para a gente olhar para ela e dizer: Jesus é desse jeito aqui. Baixe sua cabeça e vamos orar. Esse é aquele momento, irmãos, que muitas vezes a gente espera alguém orar por nós. E eu queria te fazer realmente um chamado. Eu queria que, se você entendeu a pregação dessa noite, você estivesse orando pela sua vida. A gente não pode ficar na dependência de que alguém ore por nós o tempo todo. Eu queria te convidar a orar por você. Você, meu irmão, você, minha irmã. E que você se pusesse na presença de Deus, se apresentando a Deus. Talvez você venha achar pregador que se emociona um fraco, que seja. Mas a grande pergunta é: qual foi a última vez que você esteve orando por alguém que você não conhece?
Qual foi a última vez que você orou pela igreja? No sentido de falar: Deus, eu vou passar um tempo aqui orando pelos meus pastores, pelos meus presbíteros, pelos meus diáconos. Qual foi a última vez que você orou sério pelos missionários da igreja? Sabe, irmão, eu não sei como é que você, ao sair daqui, se você vai para a direita ou para a esquerda ali na rua, você precisa entender que Deus te vê aonde você vai. E Deus te protege aonde você vai. Deus caminha contigo aonde você vai. Mas o que Deus te chama é para que onde você for, você represente a igreja que você serve. Você represente de fato Jesus que você diz servir. Você de fato possa refletir que tem sido transformado e trabalhado por Deus. Jesus é tão bom que mesmo que você nessa hora se veja em completa falta com o Evangelho, Jesus não é aquele que veio para te massacrar, mas é aquele que vem te dizer nessa noite: vamos embora, vamos levantar, vamos começar de novo. Bora, meu filho, minha filha, vamos levantar. E comece uma história nova de oração, de pegar aquela velha Bíblia e gastar um tempo lendo. Bora, meu filho, comece de fato a agir como um crente. E mesmo que ninguém te veja, eu estou te vendo e estou te abençoando. Estou colocando muito mais do que você possa pensar. Você está sendo chamado, querido, querida, para orar por você diante de Deus, não diante do pastor. E louvado seja Deus, porque Ele recebe a tua oração nessa hora. Ele continua sendo bom. A bondade dele te seguirá. O amor dele vai junto contigo. Enquanto você ora, a nossa petição é que Deus mova o teu coração cada vez mais para buscar unidade e viver em unidade. Esse é um grande desafio, mas essa é a nossa missão como igreja. Unidade na diversidade, unidade diante da palavra de Deus, unidade em todo o tempo, diante de uma sociedade mais e mais incrédula. A igreja do Senhor avança, para a glória de Deus Pai.